Meninos, trocou o GC na tela do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Nós estamos ao vivo também no FM 90.7 no canal do radiosnet.com, tá? Muito obrigado a todos pela grande audiência. Semana abençoada para todos nós. 1h46, mudou o tema. Atenção, a pergunta é a seguinte. A virada do Goiás em Chapecó foi a vitória mais importante do time na Série B do Campeonato Brasileiro? Claro que o Goiás teve vitórias importantíssimas, vitórias exponenciais, gigantescas nessa temporada, principalmente na segundona. Mas eu falo assim pelo contexto, né, cara? A Chapecoense é uma grande equipe da Série B, uma camisa pesada, é um campeão da Copa Sul-Americana. É um time que vinha bem na competição. E a Chapecoense ontem fez uma grande partida. E o Goiás sai atrás do placar, não fazia um grande primeiro tempo até o momento. E no segundo tempo, assim, como uma avalanche. O Goiás vai lá, consegue o resultado, vira o jogo, grande atuação do Tadeu, gol do Anselmo Ramon, que nós citamos aqui na sexta-feira. Eu critiquei o Anselmo Ramon e parabéns pela resposta, Anselmo. Você é um grande atacante. E grandes jogadores dão resposta é assim. Quando são cutucados, quando são provocados, eles vão lá e resolvem. E ontem o Anselmo Ramon resolveu. Ô, maestro Tim, foi a vitória talvez mais emblemática, a vitória mais gigante, a mais top, a vitória com maior contexto, com maior peso do Goiás nesse momento na Série B do Campeonato Brasileiro, maestro? Pra mim sim, sabe por quê, Thiago? Pela questão do momento. O momento estava gerando uma pequena desconfiança já de parte de alguns torcedores. O Goiás vinha de 2 derrotas seguidas, tinha perdido pro Lanterna em casa, tinha perdido o jogo pro CRB. O jogo caminhava ali para sua reta final e o Goiás sendo derrotado, por mais que o Goiás estava em cima, tentando ali, para mim o Goiás não fez uma partida ruim, ele estava faltando uma eficiência, ou faltava aquele detalhe na parte final ali, principalmente depois que ficou com um jogador a mais, o Goiás tomou conta da partida e consegue virar naqueles minutos finais, tinha feito um gol, foi anulado o gol, voltaram atrás, aí depois teve o lance do pênalti, mais uma vez o Tadeu batendo muito bem, então tudo o que gerou o jogo de ontem, tudo que aconteceu durante o jogo de ontem, para mim coloca essa 9ª vitória do Goiás na Série B como a mais importante até agora, porque se não ganha, principalmente se perde, ia ter aquela desconfiança ainda maior, 3 derrotas seguidas, tinha perdido a liderança da competição, então tudo isso mostra para mim que a vitória foi fantástica, gol do Anselmo Ramon, que como você citou muito bem, nós falamos aqui na sexta-feira, todo mundo acredita no futebol do Anselmo Ramon, nós falamos também a respeito, né, da bola não tá chegando e quando chega ele tem uma eficiência muito grande, um índice de aproveitamento em finalizações extraordinário. Ontem, mais uma vez, né, ele não estava tendo a oportunidade ali, boas oportunidades, não estava tendo chances para finalizar, mas foi decisivo, o último lance da partida praticamente ali, ele se joga, consegue alcançar a bola ainda, faz um gol importantíssimo, então para mim sim, o líder Goiás conseguiu uma vitória ontem extraordinária, porque agora traz novamente aquele ambiente tranquilo para dentro do Goiás, continua na liderança, o torcedor já fica mais feliz, já fica mais confiante realmente que tem um time que vai brigar o tempo todo aí, não só para subir, mas brigar também pelo título. 1h49, debate das feras até as 3 da tarde, pedindo o seu like, oferecimento Hiperboreira. Utilize os caixas Self-Checkout e agilize o pagamento das suas compras no Grupo Boreira, viu? Caixas Self-Checkout, facilitando a tua vida. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Festival de ofertas na Vesa Renault. Aproveite, Praça Nova Suíça. Primeira mão, Saga Seminovos, o jeito mais fácil de encontrar os carros que você tanto precisa. São várias lojas em Goiânia e mais de 3 mil veículos com a cara de zero que você tanto procura. Gente, condições facilitadas. Acesse primeiramãosaga.com.br. Primeira mão Seminovos do Grupo Saga, 100% confiança. E também Soft Laser. Estamos no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant, oferecendo tratamentos estéticos personalizados. Agende agora mesmo a sua avaliação totalmente de graça. Realce a sua beleza, viva a sua melhor versão. 629-9371-6862. Soft Laser 629-9371-6862. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro ex-vice-presidente do Goiás, um dos grandes amigos que o futebol me deu. Sujeito maravilhoso. Alô, Júnior Vieira! Grande presidente, eterno presidente. Ex-comandante também do Ceasa Goiás. Fez um trabalho brilhante lá no Ceasa. É um sujeito que eu gosto demais da conta, tá aqui no meu coração. Valeu, Junão! Abraço, obrigado aí pela audiência, sempre ouvindo a gente aqui no Debate das Feras. Craque Danilo Dias, chega pra cá. É o tipo de vitória que tira qualquer tipo de ponto de interrogação. Ontem, eu vou contar isso aqui. Eu não iria contar, eu vou contar isso aqui. O que tinha de Esmeraldino cornetando o time em rede social, e eu fico muito tranquilo, porque mesmo na oscilação nessas 2 derrotas, a gente já estava sendo criticado. Pô,
Estão puxando demais o saco. Tô uma raiva dessa palavra, Tim do céu, puxa saco. Estão puxando o saco do Goiás, o time não tá jogando nada, é cavalo paraguai. Fala agora! Enche o saco agora, você que ficou aí secando o Goiás. O Goiás foi lá e virou a partida, e agora? Vai falar o quê? Vai criticar o quê? Vai criticar quem? O Goiás virou, meu amigo, e não foi uma virada pra cima do Atlético, não. Foi uma virada pra cima da Chapecoense, que é um time pesado nessa Série B, né? Qual o peso dessa vitória para afastar qualquer tipo de crise, de questionamento, de condicionante e para dar mais tranquilidade para esse time do Goiás que segue líder absoluto da Série B do Campeonato Brasileiro, craque? Thiago, primeiro era um momento em que o Goiás poderia trazer alguns questionamentos externos, né? Ontem o Mancini foi muito feliz na sua fala no pós-jogo, em que na parte interna, dentro do vestiário, no seio de trabalho do Goiás, não existia nenhum qualquer questionamento. O time sabe a linguagem que está sendo falada, o time está falando a mesma língua, os gols, né? A forma como foram comemorados, nota-se que o elenco está unido, mostra que o Goiás está no caminho certo, mas é uma vitória que ela pondera muitos fatores. Relança o Goiás novamente para a liderança, relança o Goiás não a briga entre 4 vagas, cravando que ele vai ser sim um dos favoritos a estar lá. Ele ascende a 29 pontos, um a mais do que teve nas 19 primeiras rodadas de 2024. O Goiás termina o primeiro turno no ano passado com 28. O Goiás, nesse momento, a faltar 6 jogos, já tem 29. O Goiás está fazendo uma campanha sólida, tranquila. Quem quiser pôr muitas coisas, burburinhos aí, 2 derrotas, calma. Ontem foi para mostrar que a derrota em Alagoas foi normal, pelo contexto que foi, chuva, campo, lesões na véspera do aquecimento e etc e tal. Uma derrota em que houve um certo marasmo, um comodismo, digamos assim, já foi retratada ontem, tirando alguns jogadores que não estiveram com desempenho aceitável diante do Atlético e que ontem precisaram passar por um período curto no banco para entrarem e serem novamente aqueles jogadores que eram potenciais no início da competição. Um Goiás que teve uma vitória maiúscula em um primeiro tempo que eu não gostei tanto, produziu pouco ofensivamente, Vitinho muito abaixo daquilo, Anselmo Ramon longe da sua área de atuação, o sistema defensivo no primeiro gol é atraído por uma marcação onde o Tite e o Messias não se entenderam e o Lepe não acompanhou o jogador que entrou, mas tudo normal. Depois o Pedrinho individualmente arrastou, sofreu um pênalti, depois arrastou e sofreu uma falta, 2 bolas paradas que o Goiás foi letal e às vezes também foram questionados aqui em relação ao Anselmo Ramon, Thiago. Cuidado, eu falei aqui, calma, o Anselmo Ramon tá entregando aquilo que ele costuma entregar, Thiago. Cuidado, ele tem uma média de 10, 11, 12 gols aí por temporada, está dentro dessa média, foi letal, precisou de uma bola. O Tim foi muito feliz no seu comentário semana passada, ele não precisa de muitos, ontem teve uma, foi letal, deu mais 3 pontos pro Goiás, é o artilheiro que toda equipe queria ter e gostaria de ter um artilheiro referência, um cara experiente, como é o Anselmo Ramon. Então, torcedor, se tinha alguma dúvida em relação ao Anselmo, ou ainda possa ter, calma, cuidado. O homem tá ali pra fazer isso e dar 3 pontos pro Goiás, como foi ontem. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Ageu APC, referência em vedações de componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas. Entrega rápida e suporte especializado. Mais informações pelo site suprema-go.com.br. 1h54 da tarde, debate das Ceras, oferecimento Hiper Moreira. Agilize o pagamento das suas compras no timaço do Grupo Moreira. Utilize os caixas Self-Checkout e passe todas as compras com mais rapidez, praticidade e total segurança. Grupo Moreira, conforto, comodidade, facilidade e tecnologia do 100% goiano para você, para sua família, pra gente da gente. Hiper Moreira, com mais essa grande novidade maravilhosa. Se você busca as melhores marcas ferramentas, melhor preço do Brasil, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. 6 meses sem pagar, só na Belcar Veículos, boa de negócio. Volkswagen Nivus, bônus de R$15 mil e o seu usado na troca. Venha para Belcar Veículos. Restaurante Xanativo, o melhor almoço de Goiás. Avenida T1144, Setor Bueno, 3241-2266. E Pneus Express. Na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express há mais de 20 anos com toda a linha de pneus de carga leve e pesada. Se você precisa de pneus novos ou recapados para sua frota, 3272-1881. Ligue já. Pneus Express movendo seu caminhão quilômetros à frente. Só 40 likes até o momento aqui do Bloco do Goiás, hein? Torcida Esmeraldina, reaja. Deixa o seu like agora, essa torcida que faz um trabalho espetacular de motivação, não desiste nunca, tem feito a diferença, lidera aqui no futebol goiano público já há algum tempo
Parabéns à torcida do Goiás. E vai voltar para a Série A. Tem essa notícia para você. Ano que vem você estará na Série A do Campeonato Brasileiro. Um abraço aqui pro nosso Valdir Reis, está ligado com a gente. O Hélio dos Anjos falou que o Anselmo Ramon tem as costas largas. Ontem ficou provado isso. Júnior Carlos também está ligado com a gente. Um abraço. Alô, Leide Nilson Van Zeller. Tem um povo com nome diferente aqui hoje, hein? Que coisa linda. O Pedro Rocha tem 11 gols na temporada. Um abraço também pro José Bruno Cunha. Um abraço aqui pro Ian Rocha e o Paulo Machado também está ligado aqui. Sobre esse negócio que o nosso Danilo Dias falou, Matheus Carvalho, ninguém levantou o tema na sexta-feira, pelo menos não foi essa a minha intenção, né, de criticar demais o Anselmo Ramon. Nós apenas citamos algo que estava, né, digamos que, saltando aos nossos olhos. E nós só cobramos aqui do Anselmo Ramon, porque o Anselmo Ramon é um grande atacante. Se fosse o Breno Herculano, quantos temas eu fiz aqui perguntando se o Breno Herculano estava devendo com a camisa do Goiás? Quantos temas eu fiz nesse sentido, Tim? Quantos? Fez alguns. Nenhum. Porque o Breno Herculano dele você não espera nada. Não, mas você fez assim, a gente fez levantamentos em cima do Breno Herculano. Eu lembro que teve uns que fizeram a renovação de contrato com ele. É que foi um absurdo, Nós né? achamos um absurdo naquele momento. Aí a questão do Breno Herculano ainda ser muitas vezes utilizado, né? O treinador. Mas em relação à questão a questão de gols, de projeção positiva, nada. Ele não passava essa situação para nós. Agora o Anselmo Ramon é o baita de um atacante. O Thiago me surpreende, porque sexta-feira ele falou assim, ó, nós estamos cobrando o Anselmo Ramon no Goiás, Danilo, não é no CRB mais. Mas eu trouxe dados que a média do Anselmo Ramon, ô Thiago, por isso que eu falo, cuidado em relação ao Anselmo, são os dados dele. A média dele, ele tá exatamente igual. Mas eu não vivo de dados, não, eu vivo de futebol. Pois é, e ontem ele provou, na prática, de fato ele é um grande atacante. E é isso, e tá tudo bem. Fez um gol ontem, foi decisivo. Até pro Matheus dar a opinião dele também, assim, o que eu vejo no Anselmo Ramon, que a gente fez uma comparação, né, na sexta-feira passada em relação a outros atacantes do futebol goiano, que pra mim o índice de acerto dele é muito grande. Ele é um jogador que muitas vezes... Ele precisa de menos bolas pra fazer um gol. Justamente. Ele não é um jogador de perder muitos gols. Ele não tem muitas oportunidades. Ele, teve 3 oportunidades, 4 pra fazer uma. Não. Ele é muito letal. Muitas vezes ele tem 1, 2 oportunidades no máximo ali. Você pode pegar os números dele aí, então, em termos de finalizações. Mas, estávamos cobrando... o Thiago, digamos assim, estava cobrado do Anselmo, sendo que o Pedrinho tinha caído de produção. Nós não estávamos olhando o Matheus também, que estava abaixo. Mas o Pedrinho foi contratado como grande nome do Goiás pra Série B. Mas o cara joga sozinho agora, a gente levantou a situação também da... Você me desculpa, questão da questão desculpa, mas não cabe da bola chegar, né? Poxa, ele não joga sozinho, não. Ele precisa de um cara ali pra assistir. Ninguém tá falando isso. Não. Eu só não tô entendendo essa polêmica toda. Nós citamos aqui... sexta-feira cobrando nós levantamos... Mas o papel da imprensa é o quê? A gente é mãe de Misa aqui, que só fica passando a mãozinha na cabeça? Era hora sim. Ele foi lá e deu a resposta. E vida que segue. Eu não sou mãe de Misa aqui não, Danilo. A gente tem que parar com esse negócio aqui. A gente só fica passando a mãozinha na cabeça, o papel nosso é cobrança também, ué. O cara foi lá e correspondeu, deu a resposta. Eu vejo que a gente... Ninguém falou que o Anselmo Ramon que era ruim de bola, não. A gente levantou a situação, assim, a bola tava chegando pouco, não tava tendo tanta criatividade, até pela maneira que o Goiás joga, né? Pela maneira que o Mancini coloca ali, a maioria dos jogos teve o Gava juntamente com o Juninho marcando meio campo. Então teve tudo isso, tanto que ontem o Mancini tenta algo diferente, né? Já tira o Pedrinho, que não tava indo tão bem, coloca o Arthur Kaique, coloca o Vitinho ali pra tentar ser um meia mais criativo, para que a bola consiga chegar mais ao Anselmo Ramon, mas pra mim ele não deixa de ser um baita atacante, não. Eu joguei com um dos melhores da Série B. Eu joguei com um dos maiores atacantes que nós vimos aqui nesse país em termos de fazer gols, que foi o Túlio Maravilha, e o Túlio era aquilo ali, amigo. A bola, se não chegasse nele, você não viu o Túlio em campo. Você não viu o Túlio em campo, mas quando chegava, a maioria das vezes ele era letal, e eu vejo a qualidade. Não tô comparando o Anselmo Ramon com o Túlio Maravilha de maneira alguma, só falando a questão de ser letal, né? De ter um aproveitamento grande em finalizações, e pra mim o Anselmo Ramon, até agora aqui no Goiás, o aproveitamento dele nas finalizações a gol é fantástico. Ele fez os gols com poucas oportunidades que teve. 14h agora, batemos 300 likes, hein? São quase 800 aparelhos conectados no canal do YouTube, fora a audiência do Radiosnet.com e do FM 90.7. Então só peço isso pra você. Daqui a pouco tem tudo a vitória do Vila Nova. Tem um atleta também com entrevista espetacular do Adson Batista. Tá chegando ao final o ciclo do Adson Batista como presidente atleticano. Será que a gente vai ver isso aqui? O Atlético sem o Watson? Daqui a pouco mais detalhes sobre esse ponto levantado pelo presidente atleticano depois da derrota para a equipe do Vila Nova pelo placar de 1-0 sábado pela 14ª rodada da Série B. Mas eu quero a opinião do Matheus Carvalho sobre o Goiás também. Atenção Brasil, debate das feras, oferecimento Primeira Mão by Saga.
Carro com cara de zero? Só no Primeira Mão by Saga. Da Nova Restaurante, sabor e qualidade, a comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, 6 décadas de tradição em peças agrícolas e agora referência em peças para motores diesel. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Like Móveis, o like das feras do esporte é da Like Móveis. Mude de vida com a Like Móveis. E Safra Irrigação. Precisando de produtos para o seu projeto hidráulico? Vem para Safra Irrigação. Atendimento de primeira, preço justo. Televendas 6239284020. safrairrigação.com.br. No campo ou na cidade precisou? Vai de Safra. 6239284020. Matheus, qual o tamanho dessa vitória? Tem a classificação da Série B aí, meninos? Providenciem para mim, por gentileza. Eduardo Cabral e Pedro Leite, aí na pinta. Goiás 29 pontos, abre 2 pontos para o Coritiba que tem 27, também grande vitória no final de semana. 1-0 para cima do Furacão na casa do Atlético Paranaense. 3 pontos para o Grêmio Novo Horizontino e 6 pontos para o quinto colocado, o Remo, que tem 23 pontos. Então o Goiás abrindo aí 6 pontos de vantagem para o quinto colocado. Matheus, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da tranquilidade, do ponto de vista matemático, qual o peso dessa vitória do Goiás? Espetacular! 2-1 para cima da Chapecoense jogando em Chapecó, Matheus. Cara, pra mim foi o resultado mais importante do Goiás no campeonato, sem dúvida alguma, porque esteve há muito tempo na liderança, entrou contra a equipe da Chapecoense, já não estava lá na liderança. Chapecoense é um jogo muito complicado jogar lá em Chapecó, né? A viagem ela é muito complicada. O aeroporto lá de Chapecó, na maior parte do ano, ele fica fechado e aí você tem que ir para a capital para jogar lá. Enfim, foi um jogo muito complicado. E o Goiás ele conseguiu a adversidade de reverter, né, o placar. E isso é um ponto muito importante. No primeiro tempo, depois que o Chapecoense fez o gol, o Goiás ele sentiu o gol no ponto de nervosismo, né? O Goiás ele fica nervoso, os jogadores ficam nervosos quando tomam um gol. E aí buscar a virada foi uma situação muito complicada, que acabou acontecendo no segundo tempo. Eu me recordo muito do lance do primeiro tempo do Tadeu com, eu acho que foi o Lepo, porque estava mais ali pelo setor esquerdo. Uma cobrança entre um e outro, e aí o Tadeu foi cobrar o tiro de meta errado ali pela lateral, mas era o nervosismo, era a vontade de vencer, era a vontade de fazer o resultado, de voltar à liderança da competição. Então o Goiás, ele reverteu a situação no segundo tempo, né? No segundo tempo o Goiás teve um volume maior, buscou finalizar mais, até que chegou ao empate, consequentemente na virada. Jogo extremamente importante, não pelo adversário, mas sim por aquilo que o Goiás estava representando no campeonato nos 2 últimos jogos. 2 jogos, 2 derrotas, e aí começou a situação de suspeitas, né? Jornalista perguntando de jogador na balada, outro jogador que estava na noite mais e aí o rendimento caía, jogador da base, enfim, várias situações que perdeu, procura culpado, procura assombração, procura o erro, aí tá tudo ruim, nada presta, e eu sempre vi qualidade no elenco do Goiás, antes mesmo do Wagner Mancini chegar, sempre vi qualidade. E então ontem obteve a resposta, foi um grande jogo, tirou o peso das costas dos jogadores, outros jogadores deram a resposta para o Mancini que merecem uma segunda chance, e aí é o caso do Pedrinho, né, que não estava tendo oportunidades porque o rendimento dele tinha caído demais. Ontem entrou no segundo tempo e fez chover lá em Chapecó, né? Do quanto jogou, do quanto participou lá no ataque. Então o Goiás está de parabéns pelo resultado, pela vitória, caminha a passos largos do acesso e principalmente também do título. 12:04 agora, atenção gente, para quem aprecia um humor inteligente, irreverente e fora do comum, o Léo Lins vem aí. São 2 apresentações imbatíveis em Goiânia. É isso aí, em Goiânia e também em Anápolis, né? No dia 12 de julho, sábado, o humorista sobe ao palco no Teatro Rio Vermelho, aqui em Goiânia. Já no dia 13 de julho, domingo, é a vez do público de Anápolis, no Teatro São Francisco. Não perca tempo, gente. Teatros lotados e um dos maiores shows do Brasil nesse momento. Use o cupom BandNews e receba 15% de desconto. Os ingressos estão disponíveis no site ingressodigital.com.br. Mas a procura está gigantesca. Garanta agora, antes que acabe. Não perca tempo. Léo Lins aqui em Goiânia e também na cidade de Anápolis. Acesse agora e compre ingressodigital.com.br usando o cupom
Band News. 2h05, debate das eras, oferecimento das maiores marcas brasileiras. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. Portas de Aço Goiás, marca um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição. Portas de Aço Goiás. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para construção do básico ao acabamento. Compre na loja, compre também no site. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Pronto atendimento 24 horas, 3414-4000. Alternativa Autopeças, 26 anos no mercado. Peças para carros nacionais importados de todas as marcas e modelos. 3280-8383. 3 lojas, Garavelo, setor dos Afonsos e setor rodoviário. Precisou de peças? 3280-8383. E Clube de Tiro Léder Pinheiro, a casa dos apaixonados pelo tiro esportivo em Goiás. Entre em contato e conheça toda a estrutura pelo WhatsApp 629-8413-1643. Tiago, uma coisa que a gente tem que enaltecer ontem, até foi falado pelo Danilo, pelo Kleber, pelo Rodrigo Alves ontem durante a transmissão, é a questão da coragem dos times do Mancini, né? O Mancini tem essa característica, porque o jogo caminhava ali para a reta final, o Goiás perdendo, o Goiás em cima, até aí tudo normal. Aí o Goiás faz o primeiro gol, faz o gol de empate já aos 44, né? 43, 44 minutos do segundo tempo. Às vezes, para alguns treinadores, seria ótimo. Não, tô empatando, vou continuar na primeira liderança com 27 pontos, ao lado do Curitiba, mas é um jogo fora de casa. Não, e o Goiás acreditou que ainda dava. Mesmo nos acréscimos, ainda dá para vencer. Então teve essa ousadia, essa coragem. O Goiás ontem foi premiado com a vitória lá praticamente no último lance ali, com o gol do Anselmo Ramon. Então a gente tem que enaltecer isso também, né? Essa vibração, essa coragem, mesmo um jogo fora de casa, você não se contentando com um simples empate, coisa que infelizmente muitos treinadores se contentam quando joga fora.